Bom dia a todos. Na aula de hoje nós vamos estudar os elementos da narrativa. O que seria então, para iniciarmos o assunto, narrar? O que é narrar? Bom, narrar é contar uma história. Ela pode ser fictícia, imaginária ou ela pode ser real, mas sempre que eu conto uma história eu estou narrando, tá? A narração ela é um relato que está centrado numa sequência de fatos, em que vários personagens atuam num determinado espaço e num determinado tempo. Então, dentro da história que eu conto, sendo ela fictícia ou não, sendo ela imaginária ou não, eu apresento uma sequência de fatos e ações em que vários personagens ou um só atuam num determinado local, lugar e dentro de um tempo específico. Bom, depois de entendermos o que seria narrar, é importante a gente conhecer quais são os elementos da narrativa. Sempre que eu falo, sempre que eu vou estudar ou produzir uma narrativa, eu preciso ter atenção a alguns elementos que são fundamentais. Então, qual é o primeiro elemento fundamental da estrutura da narrativa? É o personagem, são os personagens, né? Personagens são as pessoas, os animais, os seres que movimentam a história. Existe uma classificação para os tipos de personagens, tá? Então existem. Quais são os tipos de personagens existentes? O protagonista, que é o personagem principal da obra. É em torno dele que toda a história é desenvolvida. Eu chamo esse personagem de personagem protagonista, é o principal da obra. Nós temos o antagonista. O antagonista também é um personagem muito importante e normalmente ele se contrapõe ao protagonista. Embora nem sempre ele esteja presente nas narrativas, mas em muitas narrativas ele existe e ele se contrapõe ao protagonista, ele está em oposição a ele. Normalmente é o vilão da história. E pode não ser uma pessoa, mas pode ser algo que dificulta os objetivos do protagonista, como um objeto, um monstro, uma instituição, um espírito, dentre outros exemplos. E nós temos também os personagens secundários, que são aqueles que auxiliam no desenvolvimento da trama, né? Eles não aparecem tantas vezes como o protagonista e o antagonista, mas eles auxiliam no desenvolvimento da história. A quantidade de aparições e a importância vai variar de acordo com o enredo, de acordo com a história. Outro elemento importante da estrutura da narrativa é o narrador. O narrador é quem conta a história, é o mediador, entre a história e o leitor ou o ouvinte. É ele que passa, a sequência dos acontecimentos, que informa a sequência dos acontecimentos, relata essa sequência. E quais são os tipos de narradores existentes, então? Existe o narrador personagem, ele narra e participa da história. Além de ser narrador, ele é um dos personagens da história. Ele conta a história em primeira pessoa. Existe o narrador observador, ele não participa dos acontecimentos da história, ele só conta a história de outros personagens. Ele narra a história na terceira pessoa. E o narrador, presta bem atenção nessa palavrinha, onisciente, narrador onisciente. Esse narrador, ele conhece tudo sobre os personagens e sobre a história. Ele consegue saber o que se passa no íntimo dos personagens. Ele consegue falar sobre as emoções do personagem, quais são os sentimentos que esse personagem está tendo no momento em que os acontecimentos ocorrem. Ele consegue descrever os pensamentos, ele revela as vozes interiores, o fluxo de consciência dos personagens. Então ele é um narrador que se aprofunda na mente do personagem. Ele não narra somente as ações do ponto de vista exterior, Se o personagem entra em um ambiente, se o personagem age de determinada forma, ele vai muito além disso. Ele consegue descrever, narrar para o leitor ou para o ouvinte o que se passa no interior desse personagem, O que ele sente, como ele pensa.
Continuando então, mais dois elementos importantes da estrutura da narrativa são marcação de tempo. Então é muito importante que existam na sua narrativa marcadores temporais, expressões que marquem claramente o tempo em que acontece a história, o momento em que ocorrem os fatos, e a marcação de espaço também, que é o lugar onde se passa a história. Esses elementos precisam estar na narrativa. A gente precisa ter atenção quando cria uma narrativa, quando lê uma narrativa, a esses dois elementos, tempo e espaço, marcação temporal e marcação espacial. Finalmente, nós chegamos ao elemento enredo. Então, prestem atenção, nós vimos personagens como o primeiro elemento da estrutura da narrativa. Depois, narrador. Vimos tempo e espaço como os outros dois elementos da narrativa. Então, vimos 4 elementos até agora: personagens, narrador, tempo e espaço. E agora nós vamos estudar com mais detalhes esse último elemento, que ele é muito importante, que é o enredo da história. O que seria o enredo da história? É a sequência de acontecimentos da história. São as situações que os personagens vivem. É a trama das ações que os personagens fazem ou que os personagens sofrem. Então, enredo, turma, são os acontecimentos da história, são as ações, é tudo o que acontece, é toda a trama da história. Toda a narrativa possui um enredo, possui... Que sequência de acontecimentos é essa, né? O que ocorre nessa história? Nós temos aí o enredo da história. Entendendo o que seria o enredo, que é a sequência de acontecimentos da história, a gente precisa ter muita atenção para compreender como se dá a construção de um enredo na narrativa. Aquela estrutura que os professores de língua portuguesa, né, de redação, sempre trabalharam com vocês, de início, meio e fim da história, ela também vai ser observada na narrativa. Como se dá, então, em toda a narrativa a construção do enredo? Como eu organizo a sequência de acontecimentos? Nós organizamos sempre em 4 momentos. Então, vamos ler aí. Situação inicial. Então, toda a narrativa começa com uma situação inicial. Depois ocorre, num segundo momento, a complicação da história. Na sequência, a gente identifica o clímax e, finalmente, o desfecho da história. Então, em toda a narrativa, é importante ter atenção a esses 4 momentos: situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Vamos entender então o que significa cada parte. Bom, o que seria a situação inicial de uma narrativa? É o início da história, turma, é o início, é como eu começo a minha história. É a parte do texto em que são apresentados os personagens e que são expostas algumas circunstâncias dessa história, como o momento, marcação de tempo, e o lugar, marcação de espaço, em que a ação que eu vou narrar se desenvolve. É o início da história. Então, todo início de uma narrativa, dentro da estrutura de construção do enredo, eu chamo de situação inicial. É quando eu apresento os personagens, o tempo e o espaço da minha história. Depois, a gente tem um momento de complicação. A complicação é a parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos. Então, como começa, como eu identifico a complicação da minha história ou da história de outro narrador? A complicação, ela começa com o primeiro conflito da história. Então, está tudo bem, né? É a situação inicial. Tudo começa de um jeito calmo, tranquilo. De repente, algo acontece que vai movimentar a minha história. Esse algo que acontece é o primeiro conflito. E ele marca, no desenvolvimento da história, o início da complicação. Tudo estava numa situação inicial de equilíbrio, até que algo complica a minha narrativa, a minha história. Esse primeiro conflito marca o início do momento de complicação. Ok? Bom, na sequência, essa complicação ela vai sendo desenvolvida pelo narrador.
Então vocês vão narrando, descrevendo como se dá esse conflito, que acontecimentos, que ações marcam o desenvolver desse conflito, até que esse conflito chega ao que nós chamamos de clímax. Clímax é um momento de maior tensão ou mais emocionante da história. Então aquele conflito que inicia a complicação, ele vai sendo desenvolvido até que alcança o clímax. É o ápice, turma. É aquele momento de maior tensão. E, finalmente, após o clímax dessa ação, desses acontecimentos, a história vai caminhando para o seu fim, para o seu desfecho. Desfecho é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Então, veja bem, é o final da história, né, turma? É o final da história, o desfecho. Então, veja bem, tudo começa de uma maneira calma e equilibrada, situação inicial, até que algo acontece. Elemento complicador, conflito. Esse algo gera uma série de ações, diálogos, né? Acontecimentos na história até que atinge o seu clímax, que é aquele momento de maior tensão ou mais emocionante. E finalmente, após esse clímax, toda a narrativa vai se caminhando para o fim, vai se desenvolvendo rumo à solução desse conflito e finalmente nós temos o desfecho, que é o final da história. Então, precisamos ter muita atenção. A partir de agora, nós vamos fazer vários exercícios para conseguir reconhecer esses 4 momentos da construção do enredo. Então, vocês vão passar a ler as histórias observando essas 4 partes. Como essa história começa, a situação inicial, como ela se complica, né? Como é a complicação, como ela inicia essa complicação, qual é o conflito, o momento do conflito. Depois nós temos o clímax, que é aquele momento ápice, como eu falei, da história, né? E finalmente como essa história termina. Solução do conflito produzido pelas ações dos personagens, desfecho. Eu trouxe para vocês um exemplo de identificação desses 4 momentos da narrativa que eu acabei de falar. Então eu trouxe um texto, né, pequeno, o conto da Bela Adormecida. Então diz assim a história, ó. Há muitos e muitos anos, num reino muito distante, viviam um rei e uma rainha, cujo maior desejo era de terem um filho. Então, observem que nós temos a situação inicial da narrativa. Vejam bem a apresentação dos personagens, então rei e rainha, a marcação do tempo, há muitos e muitos anos, e a marcação temporal, num reino muito distante. Na situação inicial, o narrador ele faz uma apresentação dos personagens, do tempo e do espaço onde ocorre a sua história. Muito bem. Após a situação inicial, nós vamos observar a complicação, o conflito inicial que vai movimentar essa história, esse enredo. A história continua assim, ó. Ao visitar o aposento de uma senhora bem velhinha e mexer numa agulha, a pequena princesa espetou o dedo, caindo em um sono profundo. Ela ficou dormindo por muito tempo em uma torre. Então, depois da situação inicial, nós temos o primeiro conflito da história. A pequena princesa espeta o dedo e cai em um sono profundo. Essa complicação, esse conflito, ele vai caminhar rumo ao clímax dessa história. Qual é o ápice, o clímax, o momento mais emocionante da história? Diz assim, ó. Foi então que um príncipe chegou à torre e abriu a porta do quarto onde estava a Bela adormecida. A princesa era tão bela que ele não conseguia tirar os olhos dela nem por um segundo e, curvando-se, beijou-a. Então, nós temos aí o ápice do conflito. O conflito que inicia com a princesa espetando o dedo, ele chega ao seu ápice no momento em que o príncipe a salva, a beija, né, e se apaixona. E, finalmente, após o clímax, a narrativa caminha rumo ao desfecho da história, ao final, que termina da seguinte forma. Logo que foi beijada, a Bela Adormecida acordou, abriu os olhos e encarou o príncipe com uma expressão de doçura e carinho.
Foi amor à primeira vista. A princesa se casou com o príncipe. Então, toda aquela complicação tem um clímax e, finalmente, após esse clímax, a história volta ao equilíbrio inicial, né, com a solução do conflito. A Bela Adormecida acorda, se apaixona também pelo príncipe e eles casam. Tudo bem, turma? Então, mostrei para vocês de que forma esses 4 elementos podem ser identificados na narrativa. Bom, turma, a nossa aula vai chegando ao final. Eu coloquei para vocês aí um esquema mental sobre os elementos, sobre os assuntos que falamos hoje. Então, aí no centro tem texto narrativo. Como se estrutura? Qual é a estrutura da narrativa? Então, acima nós temos personagens, que nós vimos que podem ser personagem protagonista, antagonista e secundários. Depois nós temos, um pouco abaixo, né? Vamos ali para baixo, narrador, que é quem conta a história. E nós vimos que pode ser de 3 tipos. O narrador personagem, o que participa da história. O narrador observador, que ele relata os fatos, mas não participa da história. E o narrador onisciente, que ele sabe tudo sobre o personagem, o que ele pensa, o que ele sente. Temos também outros 2 elementos fundamentais de um texto narrativo. O tempo, que é o momento em que ocorrem os fatos, e o espaço, que é o lugar onde se passa toda a trama. E, finalmente, nós temos o enredo. Enredo é o encadeamento dos fatos narrados, é a sequência de ações da história, e vimos que esse enredo se estrutura em 4 partes. A introdução, que é a situação inicial. Lembram? Situação inicial? É a introdução, é o começo da história. Depois nós temos o desenvolvimento, que é a complicação. No esquema anterior eu coloquei para vocês com o nome de complicação, que é o desenvolvimento, né? É quando ocorre o primeiro conflito da história e ele é desenvolvido. Depois nós temos o clímax, que é o ponto de maior tensão, é quando o conflito atinge o ápice. E finalmente o desfecho, que é a solução do conflito, é o final da história. Tudo bem? Eu preciso que vocês vejam com muita calma, assistam com muita calma esse vídeo. Leiam bem, podem ir pausando o vídeo para ir entendendo, para ir lendo o que está escrito. E eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.